Olá pessoal, hoje estamos com mais um episódio do nosso podcast. Você que está aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui, obrigado também a todo mundo que nos acompanha. Seguinte, marque aí no sininho, já dê o joinha, sempre atento aí ao canal da Farmaconde aqui no YouTube. É sempre muito importante a sua participação conosco. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, saúde mental. A gente está em janeiro branco, mês de cuidado com a nossa mente, com a nossa cabecinha. Por isso, hoje eu vou receber aqui no nosso estúdio a Thaís Caroline Alves de Oliveira. Ela é médica, é psicóloga. Doutora, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Prazer em recebê-la. Prazer, Leandro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Psicóloga cuida da nossa mente, da nossa cabeça. Sim. E como a gente tá com problema, né, doutora? A gente tá precisando falar sobre isso mesmo. E é por isso que o Janeiro Branco existe, né? Como é que... Exato. A sua área ela é muito vasta, né? A senhora, você é professora também, mas o Janeiro Branco está sempre muito marcado no seu trabalho. Sim. Eu sou professora universitária num curso de psicologia já faz 2 anos, né? Sou formada já faz 8 anos. E com toda certeza, o Janeiro Branco, ele é uma campanha de extrema importância para nós, para a gente trazer informações, né, quebrar um pouco esse preconceito em relação ao cuidado com a saúde mental, né, e conscientizar a procura de ajuda e quando eu devo procurar, como eu devo procurar, né, para que a gente possa marcar isso também durante esse mês. A gente estava conversando há pouco, você dizendo que janeiro também, pelo começo de ano, né? Sim. A gente começa muita coisa em janeiro, concluiu lá em dezembro e vem com aquela, começou um ano, Sim. vamos começar uma academia, vamos começar uma coisa nova. Exato. E aí vem também essa questão de, vamos cuidar também da nossa mente? Isso, a gente pensa o janeiro, né, como um mês de renovação mesmo. Então, imaginando que em dezembro nós estamos fechando ciclos, a gente vira o ano e realmente começa a academia, né, quer cuidar do corpo. E por que não também cuidar da mente? Então, é mês de metas novas. E aí, inclusive, até o branco, né, ele representa, nessa campanha Janeiro Branco, uma série de possibilidades, né? Como se fosse uma folha em branco, que a gente vai escrever, né? Tudo aquilo que a gente quer fazer. Tem Tudo aquilo que alusão a pretende. isso? Tem realmente, alusão a isso. Ah, que legal. Sim. Foi uma campanha pensada desde 2014, porém, ela se tornou muito mais efetiva a partir de 2023. E aí, então, a partir de 2023, inclusive, o Conselho de Psicologia, né, ele também se posiciona diante da importância dessa campanha. Você me contou também mais cedo sobre pandemia, né? A gente viveu momentos muito difíceis, né? Sim. De uma pandemia que assolou o mundo, a gente perdeu muita gente, tivemos que ficar trancados, acho que a nossa mente também ficou um pouco delicada ali, né? Sim. Você acredita também nisso, que a gente passou pela pandemia precisando de mais ajuda? Com certeza. Eu acredito, assim, inclusive eu trabalhei no Comitê de Enfrentamento do Covid na cidade de São José, né? E eu falo com toda certeza que nós passamos a enxergar que a gente precisava muito mais, assim, dessa ajuda, né? Quem fala que saiu da pandemia totalmente ok e voltando ao normal é algo que é discutível, né? Porque a gente passou a ter um olhar diferente sobre isso. Então, ficar isolado o tempo todo, o impacto que isso teve, né? O medo constante, com certeza isso tem um impacto estressor na gente, né? E tem pacientes que procuraram ali ou depois e que continua, doutora, porque eu conheço algumas pessoas que sofreram mais do que outras. Sim. E que tiveram ali uma adaptação muito difícil pós-pandemia. Sim, com certeza. A gente pode dizer, por exemplo, o aumento da ansiedade, né? Então, estar em público novamente e ficar pensando, por exemplo, na quantidade de possibilidades de contaminações, por exemplo. Essa ansiedade elevada, ela prejudica bastante o nosso dia a dia, a nossa funcionalidade de vida, né? Então, ir trabalhar, sair com os amigos. Então, isso atrapalha bastante, assim, mas teve esse impacto. Diferente de uma doença tradicional, uma gripe, um resfriado,
ou outros problemas de saúde que a gente tem, que ou é visível, ou a gente tem aquela sensação de dor e que tem que procurar um médico. A nossa doença psicológica, como é que a gente consegue identificar, doutor? Existe um ponto em que a pessoa se vê num momento muito difícil? Qual que é a dica que a senhora dá em relação a isso? Sim. Eu acho que a gente tem. É interessante que você tocou no sentido médico, né? Porque imagina que a gente a gente quebra um dedinho da mão e a gente consegue ver exatamente o que a gente precisa fazer, o especialista que a gente precisa ir, e aí ele direciona o remédio que a gente precisa tomar. E a gente consegue perceber que aquilo melhora com o tempo, né? Fazendo o tratamento melhora com o tempo. A saúde mental ela é muito subjetiva, né? A gente não consegue, de fato, tornar ela palpável, por exemplo, com essa semelhança de um dedinho quebrado, né? Então, quando que a gente incentiva ou que a gente estimula o cuidado com a saúde mental, né? Primeiro ponto, que é o ponto do autoconhecimento, né? Eu acho que a gente saber as nossas limitações, aquilo que nós temos dificuldades, e trabalhando sobre isso, a gente consegue ter essa potencialidade de melhora funcional da nossa vida no geral, né? E o segundo ponto é que a gente também se autonegligencia bastante, né? No fundo, a gente sabe que a gente não está bem, que a gente está com uma preocupação excessiva ou a gente está com uma tristeza que está persistente, e aí é um sinal de alerta, né? Porque acaba que incomoda o meu cotidiano. E aí é momento da gente procurar um profissional especializado. Então, o excesso de preocupação pode ser um sinal, por exemplo, a pessoa que não consegue dormir, Pode ser um sinal. ou que acorda muito cansada e que não Exato. necessariamente tem ali uma atividade física muito intensa. Sim, por exemplo, a insônia, né? A insônia é uma queixa recorrente, e aí a gente pode falar, por exemplo, que a gente estava comentando também há pouco, o excesso de telas, né? A gente tem um excesso de telas muito grande que deixa o nosso cérebro com um excesso de estímulos. É difícil descansar, é difícil prestar atenção, por exemplo, no nosso trabalho, quando a gente está sempre utilizando desse meio, né? Então, a gente estimula mesmo que a pessoa olhe para o que está atrás disso, né? Então, eu tenho uma insônia, tenho uma ansiedade, como que eu devo tratá-la, né? Já que você tratou sobre excesso de tela, eu acho que é um tema... Lembrando que eu não sou especialista, eu imagino que quem está em casa também não seja especialista como você, como médica, Sim. como professora, mas até que ponto, né, esse excesso de tela, o excesso de informação, ele acaba prejudicando a nossa mente? Por Lembrando exemplo, que a gente está conectado agora, por exemplo. E quem está nos assistindo é porque está Que conectado está também. conectado também, né? Eu acho que a gente tem 2 pontos, né, Leandro? Acho que a gente não precisa se privar totalmente do contato. Então, por exemplo, o nosso podcast hoje ele é um podcast extremamente informativo, né, que vai levar esse carinho, eu acho mesmo, se eu puder dizer dessa forma, para as pessoas que estão nos assistindo. Mas também, tudo que é excessivo na nossa vida escondem algumas faltas, né? Então, se a gente bebe demais, se a gente fuma demais, se a gente usa o celular demais, se a gente come demais, tudo isso é um ponto de atenção, né? Então, o que está faltando que eu estou tendo que recorrer a isso, né? Então, a vida fora da tela, ela existe, né? E acho importante a gente lembrar, se eu pudesse deixar uma fala marcada, é isso, né? Se conectar com os amigos, fazer uma atividade física, assistir um filme, talvez, no cinema, sair desse ambiente, a gente já passa a ver diferente. Mas vocês, como especialistas, né, que cuidam da mente, veem como um problema, por exemplo, de repente uma criança muito cedo já está conectada ali no celular? Hoje a mãe tende para que a criança fique mais tranquila, mais não dando trabalho, por exemplo. Sim. Já entrega um celular, já entrega um tablet, já vai para o jogo. Vocês trabalham com isso? Não sei se existe uma idade em que isso é legal ou a criança tem que ficar desconectada. Sim. Pensando no ponto que na minha geração, né, a gente não cresceu com um celular assim na mão, a gente aprendeu a correr, por exemplo, né? Hoje uma dificuldade muito grande relatada, inclusive por professores de educação física,
é que as crianças não sabem correr, né? As crianças não sabem desenvolver o que nós chamamos de coordenação motora grossa e coordenação motora fina, né? E isso é um impacto muito grande no desenvolvimento. Então, crianças muito cedo com dores na coluna por ficar abaixado no celular, né? Então, a gente tem um impacto negativo muito grande e, ao mesmo tempo, o nosso maior desafio hoje na profissão, em relação ao desenvolvimento humano mesmo, é que a gente possa equilibrar um pouco as coisas, né? Então, a gente não indica para os pais que isso aconteça desde cedo, né? Nós indicamos esportes que também ajudam a resolução de problemas, desenvolvimento da inteligência, de habilidades socioemocionais, do que propriamente o uso restrito apenas do celular para a criança ficar quieta, né? Ela precisa desse movimento para ela se desenvolver, né? Eu queria provocar um pouquinho mais sobre a questão da conexão e da internet. O meu trabalho jornalístico permite eu acompanhar muitas histórias e, infelizmente, nos últimos anos, talvez até pela pandemia, não tenho esse estudo amplo, mas ou também pela internet, a gente tem um índice de pessoas que cometem suicídio também grande. Em São José dos Campos, a gente, infelizmente, acompanha casos muito tristes. Você acha que tem relação com esse excesso de informação, que a gente está sempre muito conectado, com aquilo que a gente acredita ser uma vida perfeita na rede social, e na realidade a nossa vida não é tão bonita como a vida que um jogador de futebol, por exemplo, expõe na rede, um cantor, um artista, um influenciador hoje, né, que só expõe as suas Trabalha com viagens, isso, né? o seu trabalho, a modelo que acorda bonita. Sim. Se a gente pensar nesse tema que é um pouco mais delicado até, inclusive, né, as tentativas aí de autoextermínio que cresceram muito, que sim, no Vale do Paraíba, sim. Sim, a internet ela tem um ponto muito relevante sobre isso, porque a gente idealiza uma vida que talvez na nossa realidade de fato a gente luta muito talvez para conseguir e não vai conseguir, né? Então, esse tema, ele é extremamente mais abrangente, né? Então, muitas pessoas falam, olha, suicídio está ligado só à depressão. Não, é muito mais profundo, né? Chegou-se à depressão, chegou-se a esse momento por conta disso. Então, eu tenho uma idealização sobre telas, eu tenho umas relações conflituosas, né? Enfim, isso vai se desdobrando. E aí acaba que a gente cai nessa questão das telas. Hoje é uma palavra até que antigamente não se tinha, burnout, né? E hoje muito conhecida essa palavra. É tratado como doença? Sim, Ou hoje como um nós quadro colocamos, né? A gente teve uma atualização, inclusive, né? Antigamente nós falávamos do CID-10, que é o Código Internacional de Doenças da 10ª edição. Hoje nós falamos do Código Internacional de Doenças da 11ª edição. E dentro dessa primeira edição, a gente inclui, por exemplo, o vício da tela, né? A gente estava falando da tela agora. E o burnout. Então, o burnout ele já está considerado como uma doença com CID para afastamento, né? Então, o que isso significa? Essa dificuldade de desconectar mesmo, né? De desconectar do trabalho e a sobrecarga, de não conseguir parar de trabalhar, né? Ela é uma doença especificamente laboral, né? Instalada e originada dentro do trabalho. Mas também que surge aqui. Que surge aí. Que vai entrando em colapso ali sim. o cérebro, e a gente não consegue, de repente, tomar iniciativas ou ações que deveriam ser tomadas. E aí, quando a gente vê, a pessoa geralmente está com sintomas e os sinais, né? Chorar muito no trabalho, não conseguir vir trabalhar, qualquer função que ela já estava acostumada a fazer, ela não consegue executar. E aí você passa a ver que a doença está se instalando. Ainda sobre o Janeiro Branco, doutora, toda doença psicológica, o tratamento inicial é a psicologia? Como é que a pessoa consegue dar entrada no sistema, né? Ela tem que procurar um médico, um clínico geral, ou ela naturalmente já vai entender que a ajuda é um especialista? Sim, tem as duas possibilidades, né? Ela pode ir porque às vezes ela tem um convênio médico e aí ela procura e o médico faz um encaminhamento e aí ela vai para o psicólogo, né? Mas eu ainda estou com sintomas muito fortes a partir da queixa que eu estou indo procurar, né? Então a gente indica, o próprio psicólogo,
ele indica procurar ajuda médica também, porque são 2 tratamentos complementares. Não que é exclusivo. Não necessariamente uma pessoa que faz psicoterapia ela tem que tomar remédio, né? E o outro caminho que é ir direto com o psicólogo, né? E aí um alerta que eu acho importante fazer sobre isso é procurar um profissional credenciado pelo Conselho de Psicologia, né? Porque existem também muitas pessoas hoje fazendo uso indevido da profissão, né? E eu acho que quando o assunto é saúde mental, a gente merece o melhor, né? Imagino que na internet também tenha, né? Na internet Muitos também especialistas, entre aspas, que sugerem muitas coisas, né? Sugerem muitas coisas que, na verdade, não é bom para você especificamente, né? Então, quando você procura um profissional credenciado que tem uma escuta qualificada para isso, ele vai personalizar esse atendimento para você, para a sua realidade. E aí sim você vai ter um cuidado efetivo, né? Curiosamente, hoje, no dia que a gente está gravando essa entrevista, eu mostrei no programa que apresento na TV o caso de uma violência no trânsito que terminou em morte em São José dos Campos. Uma menina de 19 anos morreu após uma discussão no trânsito, uma discussão boba sobre o que teria acontecido. E a partir disso, doutora, nós tivemos outros casos também que foram relatados por outras pessoas, né, de violência no trânsito. Eu acredito, não sei qual é a opinião da senhora, que também tem a relação, né, com o cansaço mental, a impaciência, a questão de não estou satisfeito, a gente pensou diferente, então vou agredir. A gente viu cenas em praias recentemente também que mostram ali o descontentamento e a descompensação das pessoas em relação ao limite, né, do aceitável. Discussão todo mundo tem, mas até que ponto uma discussão pode se transformar numa violência? Sim. A gente fala que a violência ela é um ciclo, né? Então, a gente tem, dentro da nossa história de vida, se a gente pudesse falar assim, exemplos talvez de violência e a gente replica, né? Então, provavelmente uma pessoa que briga no trânsito, ela já viu outras pessoas brigarem no trânsito, né? E aí é muito daquelas campanhas que às vezes a gente banaliza muito também, né? Olha, a gentileza, ela gera gentileza, a gente precisa lembrar disso, né? Porque a gente tem exemplos, então, mas que nós estamos no limite, isso é mais do que eu poderia dizer para você que óbvio, né? As pessoas estão muito agressivas, muito reativas, e nós chamamos isso de comportamentos disruptivos, né? Comportamentos negativos, e isso se replica em ambientes familiares, com amigos, no trânsito, como você mencionou, dessas notícias recentes, e claro, também às vezes até no ambiente de trabalho. Então, esses comportamentos são coisas, por exemplo, que nós cuidamos muito em psicoterapia, né? A gente mostra, a gente se conscientiza e cria estratégias para enfrentar isso, né? E é interessante porque quando a gente faz isso, uma pessoa, né, a gente sempre fala que tem uma pessoa da família que vai para a terapia, que acaba levando todas as outras, porque daí todo mundo começa a se cuidar e parece que você tem uma melhora coletiva também. Então, nas diversas modalidades a gente consegue verificar isso, mas que a nossa sociedade está cansada e tá vindo desse esgotamento já faz alguns anos. E existe um limite ou a tendência é piorar? Eu sei que é uma pergunta muito abrangente, né? Mas é que as coisas parecem que vão cada vez piorando, a gente vai ficando cada vez mais cansado, né? A gente tende a... Bom, se eu pudesse falar de modo muito pessoal, assim, para você, e até em relação à experiência profissional que eu tenho mesmo, se a gente não acreditar que vai melhorar, talvez a gente nem estaria aqui, né? A gente precisa pensar que sim, que às vezes o nosso exemplo, o nosso comportamento já faz muita diferença, né? Mas que sim, a gente passa a se questionar porque o cenário é esse, né? Uma briga de trânsito que talvez poderia ter sido evitado ali, acabou num desfecho muito desfavorável, então é preocupante, né? É extremamente preocupante. Mas a gente pode pensar em coisas boas sim, né? O pensamento positivo, ele ajuda a gente a passar por momentos difíceis, doutora? Você acredita que pensar coisa boa, que o dia vai ser bom, ajuda a gente a levantar mais entusiasmado? Com certeza, eu acho que, por exemplo, né, trabalhando com questões mais cognitivas, que é o que eu trabalho,
A gente fala que tudo começa com o nosso pensamento. Se a gente tem um bom pensamento, a gente tem um bom comportamento e, eventualmente, o nosso sentimento ele também muda. Então, não tem como dizer que não, né? Tudo começa dentro do nosso pensamento. E para a gente encerrar, de repente, existe um tratamento, imagino, para todo tipo de doença, né? Até para os mais complicados. Sim. Quando é que o medicamento é necessário? Eu não sei quais são os medicamentos utilizados por vocês e nem precisamos entender também sobre isso, mas a partir de que momento é indicado que a pessoa tome ali algum tipo de medicamento para se sentir melhor e para que o seu tratamento surta efeito? Dependendo da condição que a gente vai tratar, a gente vai precisar solicitar essa avaliação médica detalhada, porque a gente não consegue estabilizar o paciente mesmo com a psicoterapia. Aí a gente precisa de um complemento, né, que seria a medicação. Então, eu falo muito que tem muitas pessoas que resistem também à medicação, mas ela é uma parte complementar do nosso tratamento que é muito importante também. Última pergunta, prometo. Fica à vontade. Historicamente, a gente sempre pensa, doutora, que quando a gente tem que procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica ou qualquer ajuda que cuide da nossa cabeça, que a gente está louco, que a gente está doido, que a gente está doente. A gente precisa tirar todas esse tipo de pensamento. Vocês trabalham dessa forma também, que nem todo mundo que procura uma ajuda para tocar a vida necessariamente está extremamente necessitado ou é doente mental, né? Exato. A gente tem uma perspectiva, né, Leandro, que a gente vem de muito antigamente até, da psicologia brasileira, de que a gente tem uma psicologia muito manicomial, né, médica, que tudo é coisa de maluco, né, aquela história, nossa, eu tô maluco se eu tô indo nesses lugares. E não, né, é um momento que a gente tem de autocuidado. A gente diz que tá tudo bem não estar tudo bem, né? O importante é que você faça algo sobre isso, né? Que você procure ajuda, que você entenda que você precisa retomar aí a sua autonomia de vida, a sua independência de vida. Então, sim, é muito importante esse movimento aí da psicoterapia. Doutora, obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Em nome de todo mundo aqui da Farmaconde, a gente agradece a sua presença e debater esse tema que é tão importante, né? Que é Sim. cuidar da nossa mente. Obrigado. Sim, imagina. Obrigada a vocês. Essa é a Thaís Caroline Alves de Oliveira. Ela é psicóloga e hoje tratando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que é o Janeiro Branco. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Podem comentar. Como eu disse no começo, ativem o sininho e sempre receba aqui as notificações sobre os nossos conteúdos, que são, joinha. A gente se vê num próximo episódio. Até lá.